Seja bem-vindo ao Ponto Central. Hoje, a nossa reflexão vai ser sobre as circunstâncias. Um momento oportuno para pensar sobre isso, porque, infelizmente, alguns de nós têm se tornado refém das circunstâncias que nos acometeram nos últimos tempos. Passamos por períodos turbulentos, por altos, por baixos, por situações que nós achamos que não iríamos nunca conseguir vencer, mas nós estamos aí. Infelizmente tivemos muitas perdas e cada um de nós experimentou um momento tão difícil na vida que não conseguiu se recuperar. Mas eu creio em Deus que será possível. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por mais esta reflexão, por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra, de anunciar o Teu Evangelho. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes algumas pessoas não vão entender e que muitas das vezes nós não vamos nos sentir preparados o suficiente, mas o Senhor está conosco. Guarda o nosso coração e nos ensina a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te dizer que esse estudo faz parte do podcast O Ponto Central. O Ponto Central é um ministério de estudo que nasceu no nosso coração com a intenção de trazer aprimoramento cristão. Aprimoramento para todos nós que estamos na igreja, que estamos buscando, pelo motivo de que muitas das vezes nós não conseguimos um alimento tão sólido e não conseguimos também um alimento tão, como é que eu poderia dizer? Profundo, né? A intenção é sairmos aí da superficialidade. Então eu queria refletir com você hoje sobre as circunstâncias. Queria te dizer que independente da situação que eu e você estamos vivendo, o propósito de Deus, ele não responde às circunstâncias atuais. Ok? As circunstâncias atuais, elas são, na verdade, parte desse propósito, mas não são o propósito em si, porque elas fazem parte de um processo. E o processo é o que vai nos conduzir ao propósito. Pensando nisso, se você olhar para a situação de vários homens e mulheres da Bíblia, você vai perceber uma coisa. Abraão recebeu uma promessa numa circunstância completamente adversa àquilo que ele poderia esperar. Ele era casado com uma mulher estéril, e lá em Gênesis capítulo 12, no verso 2, Deus fala com ele assim, a partir do verso 1, né? Deus fala com ele assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, esse aí é o versículo 2. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha para você ver que interessante. Em ti serão benditas todas, não uma, não duas, mas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa que quando você olha para ela, você pensa logo assim, poxa, mas como é que isso vai ser possível? Conhecendo a história a gente sabe, mas se você olhar para essa mensagem pela primeira vez e esquecer o restante, você vai perceber uma coisa, é impossível isso que Deus está prometendo para Abraão acontecer. E isso não para lá em Abraão, isso continua, né? Se você parar para olhar para Saul, 1 Samuel capítulo 13, ali no verso 14, olha o que está acontecendo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Isso é Samuel, o profeta, dizendo para Saul, o rei de Israel. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o teu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que lhe seja capitão sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Perceba que Samuel diz que Deus já tem buscado para si um homem segundo o teu coração. Ele está falando de Davi. Porque logo depois daqui ele vai para a casa de Jessé e unge a Davi como rei. Só que existe um detalhe importante aí. Davi era apenas uma criança quando foi ungido. E isso nos mostra muita coisa. Porque mais uma vez Deus está entregando ali uma promessa, Deus está entregando ali um propósito para alguém que simplesmente não tem a menor condição de fazer o que lhe foi ordenado. Um homem segundo o seu coração, Davi não era nem um homem ainda, era uma criança. Ele não tinha formalidade,
ele não tinha nem sequer o direito, porque ele não era o primogênito. Algumas linhas teológicas acreditam que Davi era fruto de pecado entre o pai dele, Jessé, e outra mulher, por causa de uns versículos aí em Salmos. A gente não vai entrar nisso. Mais para frente, mais uma vez, ele vai falar ali para Gideão, lá em Juízes. Ele vai falar para Gideão o seguinte: olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. Lá em Juízes, capítulo 6, no verso 11, finalzinho do verso 11. Aí no verso 12, Gideão responde para ele aqui: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Mas a resposta de Deus ainda excede o que ele falou no versículo anterior. Ele fala assim: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E Gideão respondeu para o anjo assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha para você ver, Gideão não está errado. Ele realmente era pequeno. A casa de Manassés não era uma casa rica. E ele sim, era uma das famílias mais pobres daquela época. Mas a promessa de Deus sobre ele veio numa circunstância onde ele estava escondido porque não tinha o que fazer. Os midianitas estavam escravizando o povo. Mas a promessa é clara: olha, eu vou ser contigo, Gideão. Pode ficar tranquilo, você vai ferir os midianitas como se eles fossem um homem só. E esses são 3 exemplos, os exemplos de Gideão, de Abraão, de Davi, de que promessas de Deus, de que o propósito de Deus na vida de cada pessoa, ele não responde às circunstâncias atuais, porque às vezes você recebeu uma promessa, você recebeu ali a convicção de um propósito, mas essa convicção chegou num momento onde você disse assim: Deus, não vai rolar não. Não vai rolar não, porque olha como é que está a minha vida agora. Olha que tipo de cristão eu sou, olha que tipo de pai eu sou, que tipo de mãe eu sou, que tipo de filho, que tipo de filha eu sou. Eu nem sequer li a Bíblia inteira ainda, eu não tenho teologia, eu não fiz curso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Só que a Bíblia não para por aí, ela fala sobre Moisés, ela fala sobre Paulo, ela fala sobre Jeremias, pessoas que receberam a confirmação do seu propósito de vida em circunstâncias completamente adversas. Moisés estava fugindo, estava escondido, ele não queria mexer com isso. Quando ele queria libertar o povo de Israel, ele foi lá e matou uma pessoa. Quando Deus o chama, ele fala: não vai dar, Deus, eu não estou pronto para isso, eu não consigo, eu não sei fazer. Perceba que essa insegurança de cumprir aquilo que Deus nos ordena não é atual, não é da igreja atual. Isso é um problema antigo, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mas o que importa para mim e para você não é a questão da nossa insegurança para cumprir o propósito de Deus. O que importa de fato é a nossa capacidade de obedecer a esse propósito. Mesmo que eu e você não estejamos prontos ou não nos sintamos preparados, e isso de fato acontece, Deus não chama ninguém pronto, mesmo nesses momentos nós temos que tentar entender o seguinte: se Ele prometeu é porque Ele vai estar conosco. E se Ele vai estar conosco para cumprir aquilo que Ele nos ordenou, no final vai dar certo, ainda que o processo seja doloroso. Lembra de José? José sonha na sua adolescência: eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim. Seus irmãos dizem: você está louco, José, você está achando que eu... Seus irmãos não, perdão, seu pai diz: você está achando que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar a você? E daí para frente começou um processo que era completamente oposto àquilo que ele estava vivendo. Ele é vendido, vai para escravo, quando a coisa começa a melhorar, ele é acusado, vai ser aí entregue para a prisão de novo, e ali ele vai ficar um tempão na prisão, e ele vai crescer dentro da prisão,
Aí as coisas melhoram de novo, ele interpreta o sonho do rei, e daí sim ele começa a enxergar alguma coisa que faça sentido dentro daquilo que ele viu. Se eu e você tivermos a capacidade de viver o processo, você pode ter certeza que o propósito vai chegar no momento certo. O processo de Deus na minha vida é diferente do processo de Deus na vida de você que está ouvindo, é diferente do processo de Deus na vida da minha esposa. Eu tenho 2 filhos, é diferente do processo de Deus na vida dos meus filhos. Mas todos nós temos um processo que temos que responder. Vai chegar um momento onde a dor vai passar. Vai chegar um momento onde a dificuldade vai passar e nós vamos conseguir enxergar o propósito que nos foi confiado. Mas até esse momento chegar, nós temos que ser obedientes, nós temos que ser perseverantes. Muitas e muitas vezes eu relutei, eu parei, eu pensei, eu falei, Deus, eu não estou pronto para isso. Eu falei, Deus, eu não sirvo para isso. Mas Deus diz, eu estou contigo, e vai, e eu fui, e deu certo. E muitas das vezes eu disse, eu estou contigo, eu falei, não vou, e deu errado. E muitas das vezes eu falei, eu vou, e Deus falou, eu não estou contigo, e aí deu errado também. Porque tudo na nossa vida só vai dar certo se Deus estiver conosco. Então entenda que, se você recebeu um propósito de Deus, nós estamos caminhando para o fim dessa reflexão. É uma coisa bem pequena, bem simples, para que você possa entender. Se você recebeu aí a convicção de um propósito na sua vida, só que as circunstâncias estão te levando a crer no oposto, que esse não era um propósito de Deus, que isso não vai acontecer na sua vida, eu estou aqui para te dizer que não desanime. Ah, mas Davi, eu estou com dificuldade, mas Davi, a coisa não está funcionando bem, não está legal. Descansa. Porque quando a gente aprender a descansar em Deus no meio do deserto, a gente vai conseguir desfrutar do milagre. Sem descansar em Deus, eu e você não seremos capazes de enxergar além daquilo que os olhos podem ver. Sem descansar em Deus, eu e você não seremos capazes de enxergar uma verdade, uma alegria, uma perseverança, uma felicidade que possa nos trazer intimidade com Deus. Então, creia no propósito de Deus para a sua vida, ainda que esse propósito pareça impossível hoje. Porque Deus não chamou a você e nem a mim à toa. Ele não nos chamou para covardia, Ele nos chamou para que nós pudéssemos fazer a diferença. Ainda que a sua vida presente não sustente a magnitude da promessa e a garantia do cumprimento do propósito, você precisa entender uma coisa: a graça de Deus nos basta. Esses homens, eles são exemplos de que as coisas de Deus, elas acontecem de um jeito diferente, porque o dia mau chega para todos nós, mas não termina assim para todos. Bom, essa breve reflexão, ela tem que ser entendida como uma forma de renovar a nossa visão a respeito das coisas de Deus e não desanimarmos por conta da dificuldade em determinados períodos. Tá bom? Não vai ser difícil para sempre. E eu queria encerrar dizendo para você, persevere, porque para alcançar o propósito é preciso passar pelo processo. Muito obrigado pelo seu tempo. Compartilhe com alguém essa mensagem. Deus te abençoe sempre. E seja bem-vindo ao Ponto Central.